Bom, agora a gente vai chamar o Fabrício Naitz, que está agora aqui no nosso estúdio. Ele é editor de internacional aqui da Jovem Pan. Fabrício, a gente viu ali o Eliseu falando sobre o destino, né, do possível destino ali da Venezuela. A gente sabe que mais de 80% da população vive na pobreza, já fronteiras fechadas. E como é que fica a situação desse povo, né? O Brasil recebeu muitos refugiados e vira uma crise humanitária neste momento. Essa é a grande questão. Patrícia, bom dia para você, Matos, todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Uma guerra, a gente sabe quando ela começa e como ela começa, a gente não sabe quando e como ela termina. Nesse momento, o futuro da Venezuela é mais do que nunca uma grande incógnita, porque os Estados Unidos podem ter atacado, capturado, levado embora Nicolás Maduro, sabe-se lá para onde, mas não são os Estados Unidos que vão colocar ou vão nomear um novo presidente venezuelano, que vai decidir o futuro da população, ou que vai liderar o futuro da nação. Essa, então, é a grande questão. O que vai acontecer com a Venezuela daqui para frente. A vice-presidente Delcy Rodrigues, como destacou o Eliseu, afirmou que ainda não sabe do paradeiro de Nicolás Maduro. A gente teve agora há pouco uma publicação do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, número 2 de Marco Rubio, afirmando que hoje é um novo dia para os venezuelanos e que Nicolás Maduro vai finalmente enfrentar a justiça pelos seus crimes. Se Christopher Landau diz que Nicolás Maduro vai enfrentar a justiça, isso significa que Nicolás Maduro não está morto, que ele deve ser levado para os Estados Unidos, onde ele é procurado pela justiça norte-americana por supostamente liderar um cartel internacional de narcotráfico e ser preso nos Estados Unidos. É isso que deve acontecer. Não é um voo curto entre Estados Unidos e Venezuela, a gente não sabe como que essa operação foi realizada, então a gente aguarda mais detalhes. Às 11 da manhã, no horário local, no horário da Flórida, nós teremos a coletiva de imprensa de Donald Trump em Mar-a-Lago, onde ele passa as férias de fim de ano, sua casa na região sul do país, e aí a expectativa de que o presidente norte-americano, muito possivelmente ao lado de algum representante do Pentágono e do próprio secretário de Estado, Marco Rubio, devam esclarecer o que de fato aconteceu, como de fato foi essa operação e o que os Estados Unidos pensam para os próximos passos da Venezuela daqui para frente. É uma violação claríssima da soberania venezuelana, porque um país estrangeiro não tem a determinação de entrar em outro país, realizar ataques em outro país, retirar um chefe de Estado de outro país e dizer o que esse país tem que fazer daqui para frente, mas é um passo, é um capítulo dessa história que já vinha sendo ensaiado há muito tempo. Uma postura muito diferente daquilo que Donald Trump tinha mostrado no seu mandato até hoje. Era muito mais fala, muito mais ameaça do que propriamente ataque. Nós vimos os Estados Unidos atacar o Irã num ataque muito decisivo, muito cirúrgico, naquela tensão que houve entre Irã e Israel em junho do ano passado, junho de 2025, mas em relação à Venezuela eram muitas ameaças, eram muitas conversas e inclusive a gente viu ontem, até no dia 1º de janeiro, o presidente Nicolás Maduro propondo conversar com os Estados Unidos, propondo dialogar com os Estados Unidos para tentar resolver essa crise, para tentar resolver essa tensão. A resolução, aparentemente, foi militar. Muito bem, nós continuamos acompanhando então todos os desdobramentos ao vivo. A gente tem imagens ao vivo lá na Venezuela, vai amanhecendo o dia. A Venezuela está a 1 hora atrás aqui do fuso brasileiro, estamos com 7h32, agora 33, lá então são 6 horas e 33 minutos. O Eliseu Caetano está acompanhando tudo lá na Flórida, diretamente dos Estados Unidos, já garantiu que haverá às 2 horas da tarde aqui, horário de Brasília, a expectativa então de um pronunciamento do presidente Donald Trump. Agora são 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33. Bom, a gente volta a conversar com o especialista em relações internacionais, o Danilo Porfírio. Danilo, como é que fica a formação geopolítica agora da América do Sul? Esse jeito de... Claro, lá a gente tinha uma ditadura, um modelo econômico, né, que fugia aí aos interesses, mas não coloca todos os países da América do Sul, de certa forma, em risco, com suas riquezas e tudo mais? Como que fica essa formação geopolítica e o Brasil em tudo isso?
É um novo modelo em formação. Cada dia que passa, eu tenho a convicção que o modelo desenhado no pós-Segunda Guerra Mundial está sendo sensivelmente remodelado em função dos novos agentes políticos protagonistas. E aqui eu estou falando basicamente dos Estados Unidos, China e Rússia, e obviamente outras potências como Índia, né? E também o Japão está tendo um papel, vamos dizer, geopolítico na Ásia muito forte. E no modelo da doutrina Trump, não há espaço para outros agentes de decisão dentro, vamos dizer, do sítio continental americano. Voltamos a insistir, América para os americanos. E me parece que outro ponto que eu estava, vamos dizer, titubeante, e agora me parece que a situação fica mais clara, não que os americanos renunciaram isso em determinado momento, é a ideia do Big Stick mesmo, do grande porrete, da intervenção militar. Big Stick é um momento histórico, também estabelecido dentro da lógica da primazia norte-americana sobre o continente, no início do século XX, pelo presidente Theodore Roosevelt, né, onde ele usava da força para impor os interesses, principalmente na América Central. Né, na América Central. E o que nós temos que perceber? O Trump sai da retórica da ameaça e começa a agir. E lembrando, isso não é exclusivo do Trump. Falamos aqui da questão do Bush em relação ao presidente Manuel Noriega, que, por sinal, falece na prisão em 2017, né, condenado por envolvimento ao narcocrime, ao narcotráfico, mas também tivemos intervenções no governo republicano do Reagan, no caso da República de Granada, né, e, ao longo do século XX, ações americanas. O ineditismo é que os americanos agora agem no Cone Sul, agem na América do Sul. Não que também os americanos não tenham presença, não tiveram presença na guerra contra o tráfico, na Colômbia, no Equador, mas uma ação interventiva que atenta contra a soberania é algo novo. E isso é um recado a ser dado e é uma situação que já preocupava, por exemplo, as Forças Armadas as Forças Armadas brasileiras já há algum tempo. Né? Ou seja, a presença americana efetiva. Então, isso é o quê? É um problema, vamos dizer, uma medida de preocupação a governos da Colômbia, por exemplo, do próprio Brasil, que se preocupam com essas ações contra a soberania dentro de espaços que outrora os americanos não eram tão enfáticos. Né? Lembrando sempre que também na época do golpe de 64, a Marinha Americana ficou disponível, né? Inclusive em mar brasileiro, né? Durante o período de março e abril de 1964. Né? E aí, outra questão que tem que ser levantada para finalizarmos. É um recado não só para os países do continente, mas também para os agentes decisórios globais em ascensão. Devemos lembrar que o governo venezuelano tinha apoio russo, tinha apoio chinês, e vimos, né, que os americanos deram um recado. Vocês não têm condições de intervir, esse espaço é nosso, então vocês que cuidem dos seus infernos. A China no Pacífico, a Rússia com relação à Ucrânia. Então, é um novo paradigma, um novo velho paradigma, onde os americanos serão muito mais presentes no nosso continente. Professor Danilo Porfírio, agora a pergunta do nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Professor, bom dia, é um prazer falar com você aqui na Jovem Pan novamente. Você mencionou a política do Big Stick, a doutrina Monroe. Isso tudo a gente conhece muito bem, a questão de intervenção militar dos Estados Unidos, o Plano Condor aqui na América Latina nas décadas de 50, 60, 70. São políticas que pareciam ter ficado no passado, que não eram mais modernas, né, ao redor do mundo. Você tirar um outro chefe de Estado à força por ter discordâncias em relação
a sua forma de fazer política, de governar um país. Isso significa os Estados Unidos que voltaram ao passado ou uma ação que não tem condição de se sustentar daqui para frente nos próximos dias, próximos meses? Os americanos, Fabrício, primeiro saudar você, meu caro amigo, os americanos, eles têm na sua tradição política uma lógica isolacionista. Quando os interesses norte-americanos estão em ameaça, ele desconsidera a opinião da comunidade internacional, inclusive de seus aliados. Ou seja, os interesses americanos estão na frente, ou seja, toda a lógica de universalismo americano perpassa pela primazia dos seus interesses, né? Existe uma outra tradição de política externa americana, que é a tradição jeffersoniana, que deixa muito claro que os americanos têm uma vocação messiânica de levar valores e preceitos e que eles são o farol do mundo. Farol do mundo. E sendo farol do mundo, os outros o quê? Devem se sujeitar aos seus preceitos morais e aos seus interesses. Então, eu não sei necessariamente se os americanos estão preocupados com adesão, com apoio coletivo. Já tivemos uma experiência recente no Oriente Médio, com a questão da intervenção de George W. Bush no Iraque, com a questão das armas químicas, né, que foi extremamente polêmico. Então, os americanos não se preocupam muito com isso. Volto a insistir, nós estamos vendo um remodelar de um modelo político global. Em relações internacionais, nós temos o mundo do ser e do dever ser. O dever ser que nós estamos aqui discutindo é o direito internacional. Ou seja, a violação de preceitos de direito internacional, de pactos, de convenções, mas também nós temos que entender que os americanos são muito preocupados com a realpolitik, né? com a realidade dos seus interesses. E na história, não só dos americanos, mas de outras grandes potências, entre o dever ser e o ser, entre o direito e o interesse, prevalece o interesse e a força daquele que é mais poderoso. Então, nós vamos aqui observar choro e ranger de dentes, mas eu não vejo um retrocesso norte-americano nessa situação, pelo menos a médio prazo. Professor Danilo, a gente vai convidar agora os nossos analistas também para participar aqui da entrevista. Gisvaldo Almeida, você primeiro, sua pergunta. Professor, bom dia. Professor, o chavismo, o madurismo aparelhou a Venezuela. Falamos há pouco de Delcy, presidente do Congresso também é desse chavismo, os líderes da PDVSA, da petroleira, o Congresso todo é desse chavismo, o Tariq, que era o antigo vice-presidente, envolvido também em denúncias de tráfico. Portanto, o chavismo está enraizado, inclusive, com milícias. A vida da Corina ou de qualquer outra não seria muito fácil. E num primeiro momento, quando um país tem ajuda externa e interferência externa, vê esse ajudador, como os Estados Unidos, como ser um libertador, mas depois como um ocupante, como um invasor. Nós podemos falar que é possível uma guerra civil na Venezuela? É um risco, meu amigo, é um risco. Mas o que nós temos que observar agora nos próximos passos são as seguintes questões. E sempre olhando para a história e para a realidade neste momento. Os venezuelanos, antes da invasão, tentaram demonstrar força com voos de caça Sukhoi, de MiGs, mostrando a força armada, mas nós não vimos até o exato momento uma resistência efetiva em relação da ação de hoje. Então, temos que observar o papel das Forças Armadas venezuelanas nesse momento. Qual o papel nessa esperada transição? Nós temos que lembrar que as Forças Armadas venezuelanas, elas já tiveram um papel muito proativo ao longo da história da República Venezuelana, inclusive com algumas ações de golpe, né, de golpe de Estado. E eu não sei se vocês lembram, mas ainda no governo Chávez, né, houve uma tentativa de golpe contra o Chávez,
né? Inclusive, Chávez chegou a ser detido, né, pela Força Armada venezuelana, e as Forças Armadas acabaram retrocedendo, e isso fez com que o regime de Chávez se fortalecesse e se legitimasse naquele momento, né? Isso, inclusive, ainda no governo FHC, né, Fernando Henrique Cardoso. Então, primeiramente, nós temos que ver qual é o papel estabilizador das Forças Armadas. Sabemos que as Forças Armadas venezuelanas, como todas as instituições do Estado venezuelano, foram aparelhadas. Mas aqui nós estamos falando também de questão de sobrevivência política, né? Então, temos que ver esse processo de transição. Acho que o posicionamento sempre virulento da vice-presidente Delcy não passa de bravata nesse momento. E acredito que ela não vai se sustentar e talvez tenha que, na marra, já que o seu líder já não está mais com ela, ela vai ser forçada a fazer um processo de composição. E, por fim, não houve ocupação em terra ainda de solo venezuelano. Houve demonstração de força, né, e de poder norte-americano com a retirada do Maduro de território venezuelano. Então, isso também é um processo de advertência no processo do quê? De busca, na esperança de uma composição, meus amigos, da sociedade venezuelana e das forças políticas nesse processo de transição. Professor Danilo, eu peço que o senhor continue conosco, mas as atualizações agora do editor aqui de Internacional, Fabrício Naitsky. Até corroborando com o que disse o professor Danilo em relação à invasão dos Estados Unidos terrestre na Venezuela, o senador republicano Mike Lee, do estado de Utah, muito ativo nas redes sociais, disse o seguinte, que ele conversou com o secretário de Estado, Marco Rubio. A gente tem essa publicação agora na nossa tela, para quem nos acompanha por imagens. Ele diz o seguinte, abre aspas, acabo de sair do telefone com o secretário Marco Rubio. Ele me informou que Nicolás Maduro foi preso por oficiais norte-americanos para passar por julgamento de criminal nos Estados Unidos e que a ação cinética que nós vimos hoje à noite foi feita para proteger e defender aqueles executando o mandado de prisão do presidente Nicolás Maduro. Essa ação possivelmente está dentro da autoridade do presidente sob o artigo 2 da Constituição para proteger oficiais norte-americanos de um ataque de fato ou iminente. Muito obrigado, secretário Marco Rubio, por me manter a par da situação, e ele ainda diz na sequência o seguinte, que o secretário de Estado Marco Rubio não prevê nenhuma outra ação na Venezuela agora que Nicolás Maduro está sob custódia da justiça norte-americana. Ou seja, se confirmada essa informação, isso representa que os Estados Unidos não devem ir à frente com uma invasão terrestre na Venezuela, uma vez que eles conseguiram o que buscavam, a prisão de Nicolás Maduro. Eu até gostaria de aproveitar e perguntar para o professor o seguinte, o senador Mike Lee fala sobre defender oficiais norte-americanos contra um ataque iminente ou de fato, que seria o artigo 2 da Constituição dos Estados Unidos. Professor, havia essa ameaça de fato a oficiais norte-americanos? Me parece um pouco de forçação de barra, não? Cultura, né, para legitimar a ação, né, Fabrício? Aqui não há essa questão. Voltamos à discussão do discurso, da retórica de legitimidade da ação. A questão aqui chama-se leitura legitimadora, o combate ao crime, combate ao narcotráfico. Esse é a ênfase. Inclusive, o Trump já começa a usar essa retórica contra a Colômbia, diante da ação de resistência do governo colombiano sobre as ações feitas pelos americanos no litoral do Pacífico, né, na região do Pacífico e na região do Mar das Caraíbas, o Mar do Caribe. Então, o governo precisa de uma legitimidade jurídica e de uma legitimidade moral para justificar uma ação contra a soberania de um Estado. Então, esse é o ponto. Professor, a gente convida agora a Priscila Teixeira, que está conosco também, a nossa comentarista aqui do jornal. Priscila, sua pergunta.
Bom dia, professor Danilo, satisfação falar com o senhor. Nós temos aqui 3 pontos, né, que estão obscuros. O primeiro, o Trump disse que inicialmente, como ele está indiciado, né, Maduro estaria indiciado por lavagem de capitais, tráfico internacional de drogas e conspiração, ele poderia então, dentro dessa acusação doméstica que diz respeito aos Estados Unidos, pegar Maduro para poder ser julgado nos Estados Unidos. Agora, um outro ponto também que eu gostaria que o senhor nos esclarecesse é o seguinte: a gente tem mudança de regime, a mudança de regime não pode ser capturada ou cooptada por um outro Estado, porque seria então considerado um crime de guerra. Então, existem exceções nesse sentido, porque uma é o tráfico de drogas que foi falado para poder dar ênfase, né, e legalidade a essa captura. Segundo, ele fala que mudança de regime, Maduro, e isso a gente sabe que é inicialmente crime de guerra. E segundo, é por causa do petróleo. Quando ele fala que é por causa, quando se suscita ser por causa do petróleo, a gente vê que os recursos pertencem ao Estado. Isso também não viola questões ligadas à ONU, por exemplo? Volto a discutir, Priscila, o mundo do ser e do dever ser. Eu gosto de enfatizar, Priscila, que direito internacional é um modelo de transição para um sonho de um grande modelo jurídico que sujeita estados e indivíduos, que chama-se direito cosmopolita. É uma utopia que vem desde a época de um filósofo lá do século XVIII chamado Kant, ou seja, um regime constitucional que abarque tudo. Enquanto isso não chega, a gente ainda vive um estado de natureza robesiano. O homem é lobo do próprio homem, e o Estado também. Tá? O Estado é o lobo do outro Estado. Então, prevalece força. Então, as convenções internacionais tentam dar o quê? Alguma ordem, alguma estabilidade, mas ainda prevalece o regime das soberanias. E quando eu falo soberania aqui, de países fortes. De países fortes. Já tivemos, por exemplo, a deposição de diversos governos, né, ao longo da história norte-americana, da ação, né, de supremacia norte-americana no mundo. Deposição do governo de Granada, deposição do governo do Panamá, deposição do governo do Iraque, intervenção mesmo na guerra ao terror do governo talibã no Afeganistão. Então, a lógica da imposição de soberania ela é seletiva quando nós falamos de realpolitik. Então, o que os americanos tentam, governo norte-americano, tenta fazer é criar um discurso de legitimidade, não necessariamente para a comunidade internacional, não, mas para o seu público interno, para o cidadão, para a opinião pública norte-americana. Estamos agindo em prol da nossa segurança, da nossa estabilidade, dos nossos interesses. Então, esse é o ponto. Lembrando sempre que a gente coloca, né, como um ícone, né, do direito internacional e da primazia dos direitos humanos, da primazia do combate às arbitrariedades de Estado, a TPI, o Tribunal Penal Internacional, mas os Estados Unidos não fazem parte do tribunal, né, não aderiram, né, à convenção. E, portanto, Priscila, independente de qualquer arbitrariedade vista aos olhos do direito internacional, aqui vai prevalecer a ação do hard power norte-americano, como prevalece no caso da China, como prevalece no caso da Rússia, né? Como nós observamos muito bem.